Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Vim contar o que aconteceu comigo. Sei que muitos vão achar que estou inventando, que é tudo coisa da minha cabeça, mas enfim, vou compartilhar a história aqui. E espero que não me julguem. Afinal, quem não fez besteira na adolescência? Me chamo Victor. E quando ocorreu isso, eu tinha 19 anos. Eu era a personificação da rebeldia que entalava a garganta de meus pais. Meu quarto cheirava a cigarro e tédio. As paredes testemunhavam gritos e portas batidas. Eu não obedecia a ninguém, muito menos a mim mesmo, vivendo num presente distorcido por bebidas baratas e um fumo que anestesiava qualquer lampejo de futuro. Meus amigos eram espelhos quebrados do mesmo caos. Humberto era um cara impulsivo e muito cabeça dura, mas nos dávamos bem. Henrique, o maior defeito dele era o cinismo. Diana, que escondia a fragilidade atrás de uma maquiagem pesada. Marta, que ria alto para não chorar. E Cristiano, o mais quieto de todos. E o que tínhamos em comum? Tínhamos uma família destruída. O meu pai morreu e minha mãe se casou de novo. Mas ela não ligava quando o marido dela batia em mim por nada. Isso de verdade me estressava. E quando eu ia reclamar, ela dava de ombros. E quando minha irmãzinha nasceu, foi aí que eu morri para ela. Mas por uma estranha razão, ela não me colocava para fora de casa. Deveria ser o que restou do amor dela por mim, ou apenas arrependimento por ter me negligenciado. Enfim, juntos, eu e essa turma problemática, formávamos uma espécie de tribo urbana desgrenhada. Não respeitávamos nada nem ninguém. As regras eram para os otários. Pequenos furtos em mercadinhos ou de bebidas alcoólicas eram nossa especialidade. Uma forma barata de nos sentirmos vivos e no controle. Depois que minha mãe percebeu o que me tornei, já era tarde. Entrei para essa vida cedo. Aos 15 anos, já tinha começado a me anestesiar, se é que vocês me entendem. Eu não aguentava mais os maus tratos do meu padrasto e a indiferença dela. Mas quando ela percebeu o que eu estava me tornando, acho que foi aí que os instintos de mãe devem ter despertado. Sabe? Os pais amam dizer que fizeram de tudo pelos filhos. E depois que se revoltam, não entendem e se fazem de vítima. E tentar salvar um perdido às vezes. Já é tarde demais. Minha mãe acabou esgotando o repertório comigo com ameaças, súplicas, terapia e castigos. Nada funcionava. Eu não ligava mais em ver a preocupação nos olhos dela. Na realidade, só me dava mais um motivo para afundar o pé no acelerador da minha própria ruína. Mas o que vim relatar de fato começa numa dessas noites vazias. Estávamos todos no terreno baldio atrás do mercado, o ponto usual. A bebida era a mais barata possível, e o tédio era mais denso que o fumo que compartilhávamos. Foi quando eu, na minha genialidade embriagada, lembrei da casa. Acredito que todo o bairro tem uma. Aquela da Rua das Acácias, a casa dos Finnegan. Diziam que um homem velho e amargurado tinha morrido lá há décadas e que sua raiva impregnou as paredes, que quem entrava não saía, ou saía louco com a mente esfacelada. As lendas urbanas eram as melhores. Sombras que sussurravam, portas que se fechavam sozinhas, um frio que vinha de lugar nenhum. E aí que tá um desafio de verdade. Eu disse, erguendo minha garrafa. A casa maldita dos Finnegan. Vamos lá agora. As reações foram as esperadas. Humberto e Henrique deram risadas abafadas, imediatamente animados com a ideia. Cristiano apenas encolheu os ombros, como sempre. Mas as meninas, Diana e Marta, trocaram aquele olhar de medo genuíno. Ai não, Victor, Marta falou forçando um sorriso.
Você não ouviu as histórias? Minha avó jura que o fantasma do velho Finnegan puxa os pés de quem pisa no sótão. Diana concordou nervosa. É verdade. Dizem que às vezes dá para ver uma luz azul nas janelas, mesmo com a casa vazia. É o espírito dele procurando a esposa, que ele matou de ciúmes. Humberto deu uma gargalhada. Ah, parem com essa bobagem. São contos de velha para assustar criança. Vocês têm medo de fantasmas? Henrique, com seu cinismo habitual, completou. Medo é a desculpa de quem não tem coragem. Vamos provar para elas que não passa de um monte de madeira podre, pó e teias de aranhas. Foi o que bastou. A provocação estava lançada. O medo de parecerem fracas era, naquele momento, maior que o medo do sobrenatural. Diana e Marta, relutantes, acabaram concordando. A caminhada até a Rua das Acácias foi uma jornada de bêbados, nossos passos ecoando no asfalto silencioso. O vento noturno parecia sussurrar avisos, mas nós éramos surdos, anestesiados pelo álcool e pela nossa própria arrogância. E então lá estava ela. A casa Finnegan era pior do que eu lembrava. Mais sombria, mais torta, mais errada. O alpendre desabava de lado. As janelas quebradas eram como olhos cegos e hostis. Um portão de ferro enferrujado pendeu com um gemido longo e agonizante quando o empurrei. E aí, galera? Temos certeza? Marta sussurrou sua voz trêmula. Claro que temos, eu disse, tentando soar confiante. Subimos os degraus de madeira podre do alpendre. Cada estalo soava como um osso se quebrando. A porta da frente, de madeira maciça e escura, estava entreaberta, como se a casa estivesse nos esperando, como se fosse uma alegria macabra. Coloquei a mão na superfície. Era gelada de um jeito que o frio da noite não explicava. Virei para olhar para o grupo. A bravata tinha evaporado. Os rostos estavam pálidos, as bocas cerradas. Humberto não ria mais. Henrique olhava fixamente para a escuridão além da porta. Diana segurava o braço de Marta, com uma força que deixou os nós dos dedos brancos. Cristiano parecia uma estátua de sal. Este era o momento, o ponto de não retorno. Com um último empurrão, a porta se abriu com um rangido final que pareceu rasgar o próprio tecido da noite. E foi aí que entramos. Cara, a gente entrou. E a primeira coisa que veio foi aquele cheiro pesado de mofo, poeira de décadas e algo mais. Algo ácido e podre que dava um enjoo. A gente ficou parado ali na entrada, um colado no outro com o coração batendo na garganta. A escuridão era absoluta, daquelas que você até sente pressão nos olhos. O Humberto foi o primeiro a ligar a lanterna do celular. Aquele feixe de luz trêmulo cortou a penumbra e iluminou o salão principal. E aí, a gente relaxou. Foi quase instantâneo. Era só uma casa velha e abandonada, sabe? Tudo coberto por uma camada grossa de poeira. Teias de aranha penduradas como cortinas rasgadas. Os móveis estavam todos lá. Uma poltrona desmanchada, um sofá com as molas saindo, uma estante de livros torta com aqueles livros velhos encardidos. Parecia o cenário de um filme de terror, mas era tão real, tão mundano. Nada tinha pulado de trás dos móveis. Nenhum fantasma tinha gritado. O Henrique soltou aquela risada dele, a cínica. Viu? Eu não falei? É só um lixo velho. Lenda de gente imbecil. A tensão que estava esticada como um elástico estourou. A Diana e a Marta soltaram o ar que estavam segurando e começaram a rir. Um pouco nervosas ainda, mas era alívio. Até o Cristiano esboçou um sorriso. Pô, mas vamos explorar direito então, eu falei, sentindo uma onda de adrenalina. Eu, que tinha sido o grande promotor da aventura, quase me cagando de medo por aquilo. Vamos ver se achamos algum troféu, algo que prove que a gente esteve aqui. Aí, com as lanternas dos celulares varrendo a escuridão, a gente começou a se espalhar. Foi natural. Cada um puxado por uma curiosidade diferente. A Marta foi na direção da estante de livros. Nossa, olha esses livros. Parecem antigos demais. Ela pegou um fazendo uma nuvem de poeira. O Henrique, sempre o cético, foi direto para uma escada de serviço estreita e escura que devia levar ao porão.
Agora o segredo de qualquer casa velha está sempre embaixo, ele disse, iluminando a abertura que parecia engolir a luz. Vou dar uma olhada rápida. A Diana ficou com um pé atrás ainda no centro da sala, mas sua lanterna focou em um corredor lateral que levava para os fundos da casa. Essa porta lá no fundo, ela está entreaberta, que estranho. O resto está tudo fechado. O Humberto, com sua impulsividade, já estava subindo a escadaria principal que levava ao andar de cima. Os degraus gemeram horrendamente com o peso dele. Vou ver os quartos. O lugar que o velho guarda o ouro é no colchão. Ele gritou, sumindo no andar superior. E o Cristiano, quieto como sempre, não falou nada. Ele simplesmente se dirigiu para uma porta ao lado da lareira apagada, que devia ser uma espécie de escritório ou biblioteca. Ele empurrou a porta, que rangeu, e sumiu lá dentro sem olhar para trás. Eu fiquei ali sozinho no salão principal por um instante. A luz da minha lanterna passou de um rosto para o outro nos retratos pendurados na parede. Pinturas tão escuras e manchadas que era difícil distinguir as feições. Só dava para ver os olhos. E todos pareciam estar olhando para mim. Foi quando percebi. A gente tinha se separado. Estávamos todos sozinhos naquela casa silenciosa. E o silêncio agora era diferente. Não era mais o silêncio do vazio. Era o silêncio de quem está ouvindo. Parece estranho dizer isso, mas foi a sensação que tive naquela hora. Mano, foi a coisa mais bizarra da minha vida. Eu estava lá no salão. Aquele aperto no peito ficando insuportável. Aquele cheiro de mofo me enchendo a garganta. Precisava de um lugar para respirar, sabe? Sair daquela poeira toda. Aí avistei uma portinha discreta, do lado da escada. Pensei, deve ser um banheiro ou um closet. Abri a porta e não era. Meus olhos não acreditaram no que vi. Um segundo antes era escuridão e podridão. Quando a porta se abriu completamente, deu lugar a um corredor iluminado por uma luz dourada, quente, que vinha de candelabros de cristal na parede. O chão era de mármore branco imaculado. As paredes tinham um papel de seda com padrões dourados. E um tapete vermelho escuro, grossíssimo, se estendia à minha frente. Parecia um corredor de um palácio, daqueles que a gente vê em revista de gente bilionária. O cheiro era de flores e uma madeira cara, tipo sândalo. Eu fiquei paralisado. A mente deu um tilt. Isso é coisa da minha cabeça, pensei. É a bebida, o baseado. Tá me dando um piriri. Virei para trás para chamar o pessoal para ter uma âncora na realidade. E a porta tinha sumido. Não era que tinha fechado, tinha sumido. No lugar onde eu tinha acabado de entrar, era agora uma parede lisa, coberta pelo mesmo papel de seda luxuoso. Eu bati na parede, procurei uma maçaneta, nada. Era sólida, real. O pânico subiu como um líquido gelado pelas minhas costas. Eu estava preso. Como? Eu mal tinha entrado. A única saída era seguir o corredor. Minhas pernas tremiam, mas eu comecei a andar. O silêncio era total. Só o som abafado dos meus pés no tapete. E aí, bem, eu vi ela, uma mulher. Era deslumbrante. Cabelos castanhos longos e lisos, um vestido longo e elegante de um verde esmeralda. A pele dela parecia perfeita, e um perfume suave e viciante envolvia ela. Ela me olhou e sorriu, um sorriso calmo, quase maternal. Oh, ela disse, a voz era um mel suave e clara. Você está perdido? Acabou de chegar? Eu estava tão confuso, tão fora do meu eixo, que só consegui balbuciar. Onde eu estou? Ela manteve o sorriso, mas seus olhos, num tom de âmbar, pareciam pesar minha alma. Aqui não é um local seguro para ficarmos parados, querido. Vamos. Ela não esperou minha resposta. Simplesmente virou e começou a andar. E eu, sem outra opção, segui ela como um patinho. Ela parou diante de uma porta dupla, majestosa, feita de uma madeira escura e entalhada. É por aqui, ela disse, abrindo as portas para mim. E aí, foi outra pancada. Atrás daquela porta não havia outro corredor, nem um quarto. Era uma sala colossal, uma bola imensa. O teto era abobadado, com afrescos de anjos e nuvens.
Lustres de cristal cintilavam, lançando milhares de pontos de luz sobre uma multidão. Gente linda, todas bem vestidas com roupas de época, tipo aqueles filmes de época, sabe? Vestidos de seda, fraques, máscaras pequenas e elegantes. Uns carregavam taças de cristal com um líquido cor de âmbar. Outros dançavam ao som de uma música que eu não reconhecia, mas era suave e envolvente. A mulher do verde me empurrou gentilmente para dentro e as portas se fecharam atrás de mim. Por um instante, eu esperei o pior. Que virassem para mim com caras de monstros, ou que o silêncio caísse, mas não. Um homem de cabelos grisalhos e bigode bem cuidado, num fraque impecável, se virou e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Uma jovem de vestido rosa, com olhos muito azuis, me ofereceu um sorriso tímido. Outro, mais jovem, com uma taça na mão, ergueu-a levemente em minha direção como num brinde. Ninguém parecia estranhar minha presença. Ninguém olhou para as minhas roupas velhas e sujas de poeira da casa. Eles me receberam com naturalidade, como se eu sempre tivesse feito parte daquilo, como se eu pertencesse àquele lugar. E aí uma senhora elegantíssima, com uma tiara no cabelo, se aproximou e com um sorriso amplo me disse: "Que bom que você finalmente chegou, Victor. Estávamos esperando." E eu simplesmente entrei. A música, as luzes, os sorrisos, era um imã. O medo deu lugar a um confuso deslumbramento. Eu estava com medo, sim, mas naquele momento, ser bem-vindo naquele lugar estranho parecia a coisa mais importante do mundo. Por uns minutos, cara, foi como se eu tivesse tomado a droga mais forte do universo. Nada mais importava. A música, as risadas baixas, o cheiro doce no ar. Tudo isso envolveu minha mente como um casulo. Eu até esqueci dos meus amigos. Esqueci da casa, da minha vida, de tudo. Só existia aquele salão luxuoso e aquelas pessoas perfeitas me tratando como um igual. Mas senti necessidade de ar. Queria respirar o ar fresco, então andei até uma daquelas janelas enormes, com cortinas pesadas de veludo. Afastei uma delas esperando ver o jardim, ou algo deslumbrante. E foi aí que o verdadeiro gelo desceu na minha espinha. Lá fora não era nosso mundo. De jeito nenhum. Era um lugar desolado, um cenário de pesadelo. Montanhas densas e escuras se erguiam contra um céu de um roxo sujo. A terra era seca e cinzenta, rachada, coberta por uma poeira que voava com ventos fortes que eu não conseguia ouvir. E eu juro, eu vi coisas se movendo lá longe. Criaturas. Não eram animais. Eram formas. Coisas que se contorciam de maneiras que doíam nos meus olhos de tão impossíveis. Era totalmente fora da minha realidade. E como se fosse num golpe só, a memória voltou como um soco. Meus amigos. Humberto, Henrique, Cristiano, Diana e Marta. Todos eles tinham sumido. Será que cada porta que eles abriram naquela casa maldita os levou para um lugar diferente nesse inferno? Virei desesperado e procurei a mulher do vestido verde. Ela estava perto da lareira, observando tudo com aquele sorriso sereno. Que eu me aproximei, minha voz trêmula. "Onde a gente está? Que lugar é esse? Você viu os meus amigos? Eles também vieram para cá?" Ela virou o rosto para mim, e os olhos âmbar dela pareciam um pouco entristecidos. "Eles não estão aqui, querido," ela disse, suave. "Você deu muita sorte por ter sido achado por mim. Muitos que chegam se perdem logo de cara." Ela fez uma pausa olhando para a multidão. "Este lugar se chama Sete Além. Um refúgio. Todos que estão aqui vieram da sua realidade, mas a maioria veio porque quis. Fizeram um ritual para serem transportados." "Ritual? Que ritual?" "Ah, existem muitos. O importante é que quando alguém está prestes a cruzar para cá, de forma intencional ou acidental como você," ela explicou, "o nome aparece naquele telão." Ela apontou para uma parede onde, agora que eu prestava atenção, havia uma tela dourada e fosca, comum desligada. Ela avisa o dia, a hora e o local da chegada. Assim, podemos mandar alguém para receber o novato, para trazê-lo em segurança. Meu mundo girou, então perguntei:
E esse mundo é grande, é imenso, querido. Mas nós nunca saímos deste salão. Temos tudo aqui: comida, bebida, diversão, companhia. Por que arriscar? Muitos que saíram nunca mais voltaram. Por isso ninguém se atreve a deixar este lugar. Aquela foi a gota d'água. Aquele não era um refúgio. Era uma prisão dourada. Uma gaiola de luxo no meio de um pesadelo. Eu preciso ir embora, eu disse. A voz mais firme do que eu esperava. Preciso voltar para o meu mundo. Não posso ficar aqui. Ela pareceu genuinamente confusa. Ir embora? Mas por quê? Aqui não adoecemos, não envelhecemos, não morremos. O tempo não existe para o nosso corpo, embora saibamos contar os dias e meses que passam. Aqui somos livres das dores do seu mundo. Por que você não fica? Olhei para o rosto dela, lindo e eterno, e vi o vazio por trás daqueles olhos. 150 anos. Ela estava presa ali há 1 século e meio, aterrorizada de sair, se apegando àquela fantasia vazia. Liberdade de verdade não é ficar trancado com medo do que está lá fora, mesmo que a gaiola seja de ouro. Eu falei, recuando. Eu vou embora. Vou achar um jeito de sair desse lugar amaldiçoado. Virei as costas para o salão, para a música, para os sorrisos vazios. O deslumbramento tinha se transformado em puro terror. Eu tinha que encontrar uma porta, qualquer porta que não fosse aquela. Tinha que achar meus amigos. Tinha que voltar para casa. A busca pela minha saída tinha acabado de começar. Saí daquele salão num passo quase de corrida. A música e os risos baixaram de volume atrás de mim, como se eu estivesse saindo de um sonho para um pesadelo muito mais real. A porta do corredor dourado se fechou, e de repente eu estava de volta àquela passagem iluminada, sozinho. Aquele silêncio opressivo voltou a me envolver. Não pensei 2 vezes. Comecei a correr. Meus pés afundavam no tapete vermelho, mas não faziam barulho. Era só o som da minha respiração ofegante ecoando nas paredes. Corri desesperado, que parecia uma eternidade, mas o corredor era interminável, sempre o mesmo, com 100 portas e os candelabros cintilantes na parede. Era um corredor de luxo e loucura, até que finalmente o corredor se dividiu. Uma bifurcação. 2 caminhos idênticos, iluminados da mesma forma. Meu coração acelerou ainda mais. Escolha. Tinha que escolher. Sem motivo algum, me joguei para o lado direito e continuei correndo. Mas o luxo não durou muito. Depois de algumas curvas, o corredor mudou drasticamente. As paredes de papel de seda estavam agora descascadas, mostrando a gesso rachado por baixo. O tapete vermelho tinha virado um trapo sujo e embolado. O cheiro doce deu lugar a um fedor azedo, de coisa úmida e apodrecida. O chão estava coberto por uma gosma esverdeada e brilhante, que grudava na sola do meu tênis com um som nojento. Parei, hesitante. A lógica gritava para voltar, para tentar o outro caminho, mas algo me puxava para frente. Se aquele lugar era a parte detonada, talvez fosse a saída. Talvez levasse de volta ao casarão a minha realidade. Era um pensamento idiota, eu sei, mas era a única esperança que eu tinha. Avancei, tentando não escorregar na gosma. A luz aqui era fraca, vindo de fungos bioluminescentes que cresciam nas paredes, dando um brilho fantasmagórico a tudo. E foi então que eu vi aquilo. Encostado na parede, meio mergulhado na sombra, estava uma criatura. Meu estômago embrulhou. Da cintura para cima, tinha a forma de um homem, mas a pele era branca, viscosa e translúcida, como a de uma larva. Não tinha um fio de cabelo. Os olhos eram completamente negros, sem branco, sem pupila, só 2 poços de escuridão. Da cintura para baixo, era uma massa grotesca e gorda, sem pernas, que se arrastava no chão como o corpo de uma lesma monstruosa. Deixava para trás um rastro da mesma gosma que cobria o chão. Os braços eram curtos e grossos, quase atrofiados. Ele se virou lentamente, aqueles olhos negros fixando em mim. Eu congelei, esperando um ataque, um grito. Mas a voz que saiu dele era rouca, cansada e incrivelmente humana. Aqui não é seu lugar, ela rosnou com um tom de repugnância. Eu não devoro humanos.
mas também não gosto deles. Sai daqui. O alívio por não ser atacado foi tão grande que me deu um pouco de coragem. Minha voz saiu trêmula. Eu estou tentando sair. Estou perdido. Por favor, como eu saio daqui? A criatura me olhou por um longo momento, como se eu fosse um inseto particularmente irritante. Depois, simplesmente se virou e começou a se arrastar para longe, sua massa corporal se movendo com uma lentidão agonizante. Jogou as palavras para trás, sem se importar. Existem criaturas que vão te devorar. É melhor escolher uma porta e correr. Ela desapareceu numa curva do corredor, deixando apenas o rastro brilhante para trás. Olhei ao redor, meu coração batendo descontroladamente. Portas. Havia algumas ao longo do corredor podre, todas fechadas, todas ameaçadoras. Qual levaria para a saída? E qual levaria para algo pior? Não dava para pensar, não dava para esperar. A criatura tinha dito para correr. Com um último suspiro de ar, eu me joguei em direção à porta mais próxima, agarrei a maçaneta enferrujada e girei. Eu abri a porta e, caralho, o mundo deu outro giro. Não era outro corredor, não era um salão, era uma rua. Tem noção, uma rua deserta, com um céu cor de cinza sujo, sem sol, sem nuvens, só uma claridade morta. As casas eram todas de madeira podre, algumas desabando com telhados vergados. Tudo parecia molhado, mofado, como se uma chuva ácida tivesse caído por décadas. Um cenário pós-apocalíptico de um filme que ninguém em sã consciência queria estar. Meu instinto foi de me fazer o menor possível. Caminhei rente às paredes, tentando não fazer barulho. Cada nervo do meu corpo esticado como um arame farpado. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo rangido ocasional da madeira e pelo vento que assobiava entre as frestas das casas. Foi então que um som cortou o ar. Um som que me fez encolher por dentro. Era estridente, forte, mas orgânico. Não era mecânico como um apito de navio. Era como o grito de uma baleia agonizante, misturado com o ruído de metal sendo retorcido. Um som que não pertencia a esse mundo e que prometia apenas dor. Antes que eu pudesse reagir, uma mão forte me agarrou pelo braço e me puxou com força brutal para um beco estreito, atrás de um monte de latas de lixo enferrujadas e sacos podres. Um homem sujo, com o rosto marcado pelo medo e pela sujeira, colocou um dedo nos lábios e, com os olhos arregalados de terror, me disse: "Fica quieto, porra. Senão a gente é devorado." Ele sussurrou a voz um fio de desespero. O que é isso?" Eu consegui gaguejar, tremendo incontrolavelmente. "São os limpadores," ele respondeu, encolhendo-se ainda mais. "Eles passam e comem qualquer coisa que se mexe. A única saída é se esconder e rezar." A curiosidade, aquela maldita curiosidade que me meteu nessa confusão toda, foi mais forte que o medo. Eu me arrastei um pouquinho e espreitei por cima de uma lata amassada. E então eu vi. Era monstruoso, gigante, mais alto que as casas. A pele era uma crosta irregular e cinzenta, como rocha fundida. Não dava para distinguir bem a forma. Era uma massa de pescoço grosso que se erguia até uma boca. Não havia olhos, não havia nariz, só uma abertura horizontal, do tamanho de uma porta de caminhão. Quando ela se abriu para emitir aquele som estridente de novo, que se fosse para descrever, seria como o apito de um navio, só que mais estridente e alto. Eu vi fileiras e fileiras de dentes irregulares e afiados, brilhando com uma saliva negra e espessa. E então ele agiu, com uma velocidade assustadora para algo tão enorme. Um braço tentacular saiu de sua massa e agarrou um homem idoso que tentava se esconder atrás de um barril. O velho gritou um som curto e agônico, antes que a criatura o levasse até a boca. A câmera lenta do horror tomou conta de mim. Eu vi a boca se abrir, desproporcional, impossivelmente grande. Vi o corpo do homem sendo enfiado lá dentro. Ouvi o som úmido e ossos se quebrando. Foi aí que eu perdi o controle. Uma onda de calor e vergonha subiu por mim, e eu me urinei sentindo as calças ficarem quentes e pesadas.
Meu corpo inteiro tremia como se estivesse tendo um ataque. Um medo primordial, que veio de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim, me dominou completamente. Eu não era um rebelde, não era um durão. Eu era só um menino assustado, prestes a ser devorado por um pesadelo. O limpador pareceu satisfeito. Emitiu aquele ruído estridente mais uma vez, que agora soava como um apito de despedida macabro, e então começou a se mover, sua massa enorme arrastando-se pela rua, sumindo na poeira e na penumbra no final da rua. O homem ao meu lado soltou o ar que estava segurando, desabando contra a parede. Ele foi embora. Por agora, ele murmurou exausto. Eu não conseguia parar de tremer. Encostei na parede fria e molhada, fechando os olhos, tentando apagar a imagem daquele homem sendo engolido vivo. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que acordar daquele pesadelo. Eu não consegui me segurar. Depois de ver aquilo, aquele homem sendo engolido, o choque, o medo absoluto, tudo veio à tona. Eu desabei. Sentei no meio daquela sujeira toda, encostado naquelas latas de lixo fedorentas, e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Era um choro de desespero, de arrependimento, de um pavor tão profundo que doía no peito. O homem não me tocou. Ele só ficou ali, me esperando. Quando meus soluços começaram a diminuir para um tremor incontrolável, ele falou, a voz dele mais cansada do que nunca. Você ainda consegue sair daqui. Eu levantei a cabeça olhando para ele através das lágrimas. Meu rosto devia estar um caos. O quê? Isso é mesmo verdade? Você ainda é novo nesse lugar. A sua vibração de realidade ainda não fixou. Mas se demorar muito, vai ficar preso aqui para sempre. Ele fez uma pausa, e eu vi nos olhos dele uma vida inteira de desespero, como aconteceu comigo. Aquilo me deu um choque de adrenalina. Uma fagulha no meio do breu. Mas sair daqui? Nunca é fácil, ele continuou. Venha, vamos para o meu abrigo. Você precisa descansar. Amanhã, quando o sol nascer, se é que dá para chamar aquele clarão cinzento de sol, a gente corre. Corremos até a floresta. Lá tem uma senhora, uma atravessadora. Ela sabe dos caminhos. Quem sabe ainda dá tempo para você. Sem outra opção, eu o segui até o abrigo dele. Era, na verdade, um porão de uma das construções podres, escondido atrás de uma porta de alçapão camuflada por entulho. O cheiro lá dentro era de terra molhada, mofo e suor. Era um cubículo terrível e sujo, com alguns trapos no chão servindo de cama e pilhas de coisas inúteis que ele deve ter catado por aí. Mas eu estava no meu limite. Exausto além da conta. O corpo doía. A mente estava um farrapo. Aquele chão de terra batida parecia um colchão de plumas. Eu me deixei cair, encolhido, e o cansaço foi mais forte que o nojo, mais forte que o medo. O sono me pegou como um golpe, um blackout total. Não sei quanto tempo passou. Um toque no meu ombro me acordou. O homem estava agachado ao meu lado, o rosto tenso. É hora, ele sussurrou. O sol está nascendo. É o momento mais seguro. Os limpadores só aparecem à noite. Então vamos. Saímos do porão com cuidado, escaneando cada sombra, cada movimento. O céu ainda era um manto de cinza, mas um pouco mais claro. A rua deserta parecia ainda mais assustadora sob essa luz mortiça. Sem trocar uma palavra, ele fez um sinal e começou a correr, baixo e rápido, na direção de uma densa muralha de árvores retorcidas e negras que eu não tinha notado antes. A tal floresta. Eu o segui, meu coração batendo no ritmo dos nossos passos abafados. Cada janela escura parecia um olho nos vigiando. Cada ruído distante fazia meu sangue gelar. Não olhamos para trás. Focamos apenas na borda da floresta, naquela escuridão entre as árvores que parecia oferecer mais perigo e terror. Estávamos indo em direção à floresta, tomando cuidado para não sermos vistos por monstro nenhum. A gente estava quase na beirada da floresta, aquele amontoado de árvores retorcidas que parecia uma cerca de espinhos gigantes. O Ângelo, esqueci de falar, o nome do moço que me salvou era Ângelo. Me puxou pelo braço antes da gente entrar.
Espera, ele disse, a voz grave. Ele se ajoelhou numa poça de água barrenta e começou a passar a lama grossa e fria nos braços, no rosto, na roupa. Tem que se cobrir. A camuflagem é a nossa única chance lá dentro. Não questionei. Fiz o mesmo. Em segundos, estávamos todos ensopados daquela lama fedorenta, cheirando a terra podre e decomposição. Era nojento, mas o medo era maior. Entramos na floresta. E, cara, era ainda pior do que a rua. A luz mal penetrava entre os galhos entrelaçados, criando um crepúsculo eterno e abafado. O ar era pesado e cheirava a carne em apodrecimento. A gente ouvia sons o tempo todo. Arrastar, rosnados, sussurros. Vimos coisas se mexendo entre os arbustos, formas que se contorciam e sumiam. O pior não são os que rastejam, o Ângelo sussurrou. Os olhos vidrados no céu que a gente mal conseguia ver. São as aves vigilantes. E não demorou para eu ver uma. Ela estava empoleirada num galho morto, alto. Era horrenda. Tinha o tamanho de um urso, mas a forma era meio humana, corcunda. A pele era coberta por penas negras e grudadas, como se estivessem molhadas. Só tinha um olho grande e amarelo no meio da testa. Um ciclope de pesadelo. Ela tinha 4 asas membranosas, dobradas nas costas, e as patas terminavam em garras curvadas e afiadas como foices. Quando ela abriu o bico para gritar, eu vi uma fileira de dentes pontiagudos e irregulares. Meu sangue gelou. A gente correu daquela coisa. Desviamos de uns bichos rastejantes com todos aqueles tentáculos. Subimos em árvores com a agonia de quem ouve os galhos rangendo sob o peso. E a gente pulou de galho em galho como 2 macacos enlouquecidos para fugirmos de uns bichos que sinceramente nem sei descrever, pois o medo era tanto que não dava para reparar em tudo que queria nos devorar. Teve um momento que meu pé escorregou num tronco que estava lisa de musgo. Eu balancei. Os braços girando no ar, o coração parou. Nossa, eu estava caindo. Iria cair direto no meio de uns cogumelos gigantes que pareciam pulsar. Mas o Ângelo, rápido como um raio, agarrou meu pulso com uma força desumana e me puxou de volta. Ele não falou nada. Só me olhou com aquela seriedade de quem já viu muita gente cair e não voltar. Depois a parte mais tensa, uma clareira aberta, sem cobertura. As aves vigilantes circulavam lá em cima. A única chance era rastejar. A gente se jogou no chão, naquela lama misturada com folhas apodrecidas, e começou a se arrastar, centímetro por centímetro, sentindo coisas se mexendo debaixo da gente, rezando para não fazer barulho. Mas deu errado. Uma delas, a maior que eu tinha visto, parou de circular. Aquele olho amarelo único varreu a clareira e parou em mim. Foi como ser atingido por um holofote gelado. Ela soltou um guincho que parecia rasgar o céu e mergulhou. "Correi!" o Ângelo gritou. A gente saiu dali como 2 loucos, tropeçando em raízes, esbarrando em troncos. O vento das asas dela batia nas nossas costas e o cheiro de podridão que ela trazia era sufocante. Eu senti a sombra dela me engolindo. Ouvi o estalar daquelas garras se fechando a centímetros da minha nuca. Já era. Eu sabia. Era o fim. E então um estalo seco. Um vulto saiu de trás de uma árvore enorme. Era uma velha senhora curvada, vestindo trapos escuros. Na mão, ela segurava um cajado de madeira com conchas e pedras. Ela bateu o cajado no chão com uma força que não parecia vir dela, e uma onda de silêncio se expandiu. A ave vigilante congelou no ar, como se tivesse batido numa parede invisível. Ela gritou, uma vez com frustração e raiva, e depois bateu as asas com força, recuando para o céu. A velha virou para a gente, o rosto enrugado como uma maçã velha, mas os olhos eram jovens e afiados, cheios de uma luz que não pertencia àquele lugar. "Ângelo", ela disse. A voz era como o ranger de uma pedra. Trouxe outro perdido para a minha porta. "Entrem rápido, antes que o canto delas atraia coisas piores." A gente praticamente caiu dentro da cabana dela, que eu nem tinha visto, escondida atrás das raízes da árvore grande. Eu desabei no chão, ofegante,
o corpo todo tremendo, coberto de lama, suor e terror. Aquilo tinha sido um pesadelo do qual a gente tinha sido salvo no último segundo possível. Dentro da cabana era normal, estranhamente normal. Cheirava a ervas secas e madeira queimada. Tinha um fogão a lenha, uma mesa simples e umas prateleiras com potes de barro. Depois do inferno lá fora, aquele lugar parecia o paraíso. A velha senhora se virou para mim. Os olhos dela, aqueles olhos jovens e antigos ao mesmo tempo, me examinaram da cabeça aos pés. "Pode me chamar de Alteia", ela disse. A voz dela era como o sussurro das folhas secas. "E você, garoto, está com o cheiro de outro mundo ainda grudado na alma. Isso é bom. Significa que ainda há tempo." Ela se aproximou e pediu para me examinar. Não foi um exame físico, não. Ela passou as mãos geladas a alguns centímetros do meu corpo, fechou os olhos e franziu a testa. "Você ainda não está alinhado com a vibração deste lugar. Sua essência ainda luta para voltar para casa." Ela murmurou, abrindo os olhos. "Há um jeito, um único jeito, mas vai exigir de você uma coragem que talvez nem saiba que tem." Meu coração deu um salto. "Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Você terá que se jogar." Eu engoli seco. "Me jogar? Como assim?" "Da Montanha do Lamento. É a única passagem de volta para os que chegaram aqui por acidente. Como você. Você precisa escalar até o pico e lá de cima dar um salto. Não um salto de desespero, mas um salto de fé. Você tem que pular acreditando que vai acordar, como quem se joga em um sonho lúcido. Se hesitar, se duvidar por um segundo, seu corpo e sua alma vão se espalhar pelas pedras lá embaixo, e você ficará preso aqui para sempre, um espírito gritando para sempre." Um frio percorreu minha espinha. Pular de uma montanha era um pacto de louco, mas olhei para as mãos calejadas do Ângelo, para o rosto resignado dele, e lembrei daquele velho sendo devorado. Lembrei da minha mãe, lembrei dos meus amigos, que nem sabia se ainda estavam vivos. Eu não queria ficar ali, não daquela maneira. Eu aceito", eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Alteia assentiu, um leve brilho de aprovação em seus olhos. Ela pegou um pequeno amuleto de pedra negra e ossos entalhados pendurado num cordão de couro. "Isso vai te ajudar a chegar lá. Ele vai te tornar invisível para as criaturas deste mundo. Elas não te verão, não te ouvirão, mas não é permanente. A magia vai se desgastando, e ele não te protege de uma pedra solta ou de sua própria hesitação. Você precisa andar com pressa, e quando chegar lá em cima, não hesite, não pense, apenas salte." Ela colocou o amuleto no meu pescoço. A pedra era surpreendentemente quente, como se tivesse uma vida própria. Ela me levou até a porta e apontou para uma montanha distante, cujo pico parecia arranhar o próprio céu cinzento. Era a coisa mais sinistra que eu já tinha visto, mas era minha única esperança. "Vá, garoto, e não olhe para trás. Essa viagem você terá que fazer sozinho e espero que você consiga voltar para casa." Eu virei para o Ângelo. Não havia muito o que dizer, mas eu o agradeci. Agradeci muito por ele ter me ajudado. E demos um último olhar de solidariedade entre dois condenados que seguiram caminhos diferentes. E então eu saí, sozinho. A porta da cabana se fechou atrás de mim, e eu comecei a caminhar em direção à montanha, o amuleto quente contra meu peito, cada passo me levando para mais longe do refúgio e em direção ao meu salto de fé ou para a minha morte. O caminho até a montanha foi a coisa mais surreal que eu já vivi. Com um amuleto quente no peito, eu era um fantasma. Eu passava por criaturas que me fariam em pedaços em um segundo, e elas nem viravam a cabeça. Vi uns vultos esbranquiçados e sem rosto que flutuavam entre as árvores, sussurrando segredos em línguas incompreensíveis para mim. Pisei perto de uma toca, onde uma coisa com pelo menos 20 pernas e um corpo mole e pálido se contorcia sobre si mesma. Uma daquelas aves vigilantes pousou num galho a alguns metros de mim, aquele olho ciclope amarelo varrendo a área.
e passou direto por mim. Eu segurei a respiração, sentindo o suor escorrer pela minha têmpora, mas ela não viu nada. Era um poder incrível. Mas a cada passo eu sentia o peso daquela decisão lá na frente. A subida foi brutal. A montanha não era de rocha sólida. Era como se fosse feita de ossos compactados e terra grudada com uma seiva negra. O ar ficou mais fino e mais frio, e aquele céu cinza parecia estar mais perto, mais opressivo. Eu subia olhando para trás de vez em quando e via aquele mundo distorcido se estendendo abaixo. Uma tapeçaria de horror e desolação sem fim. E eu tinha que pular dali. Quando finalmente cheguei no topo, meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia sair pela boca. O vento uivava, puxando minha roupa, me chamando para a beira. E eu fui. Fiquei parado na beirada, os pés metade no vazio. A excitação, a ânsia de acabar com aquilo tudo, de voltar para casa, era uma chama dentro de mim. É só pular. Eu repetia para mim mesmo. É só pular e eu acordo. Mas aí eu olhei para baixo. Não era um simples abismo. Lá embaixo não eram rochas. Era um mar de corpos. Centenas, milhares de corpos contorcidos, pálidos e translúcidos, se mexendo uns sobre os outros em um aglomerado nojento e lento. Eram as almas daqueles que hesitaram. Aqueles que não tiveram coragem. Eles não estavam mortos. Seus olhos vazios miravam o céu. Suas bocas abriam em gritos silenciosos de um desespero eterno. O som que subia não era o do vento, era o eco distante desses gritos. O medo me prendeu. Meus pés pareciam enraizados na pedra. Minhas pernas tremeram tão forte que eu quase caí. E se não funcionar? E se eu for só mais um deles? A fé que eu tinha construído com tanto esforço começou a rachar. Foi quando eu senti um calor intenso no peito, seguido por um estalo seco. Olhei para baixo. O amuleto de Althea tinha se desfeito, virando um pó negro que o vento levou instantaneamente. O tempo acabou. No mesmo segundo, um silêncio pesado caiu sobre a montanha. E então eu os ouvi. Rosnados, sussurros, asas batendo. De todos os lados, das sombras, das rochas, do céu, as criaturas começaram a aparecer. Elas me viram. A ave vigilante soltou aquele guincho estridente, mergulhando em minha direção. Coisas rastejantes começaram a escalar a montanha com uma velocidade impressionante. O medo de ser devorado, de ser arrastado para aquele pesadelo sem fim, de virar comida ou pior, ficar como aqueles gritos silenciosos lá embaixo. O medo generalizou. Perdi as forças por um momento e então virou um instinto puro, animal. A criatura estava a um braço de distância, as garras quase me tocando. Eu fechei os olhos e me joguei. Afinal, prefiro a queda que a dor de ser devorado aos poucos, já que ira morrer que fosse sem muita dor. Naquele primeiro instante, foi como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo e depois simplesmente desmanchado. Não havia mais vento, não havia mais o uivo das criaturas, só um silêncio absoluto e uma sensação de estar flutuando, leve como uma pena no vazio. Aquele peso de terror, a sujeira da lama, o cheiro de podridão, tudo sumiu. Quando consegui abrir os olhos, não havia escuridão. Era uma luz branca, brilhante, mas que não doía. Era quente, era limpa. Eu me senti limpo, por dentro e por fora pela primeira vez em anos. Naquele momento, um pensamento cruzou minha mente. É isso. Eu morri. E sabe de uma coisa? Não foi assustador. Foi pacífico. Mas aí a luz começou a diminuir e outros sentidos foram voltando. Um cheiro antisséptico de álcool e limpeza. Um som baixo e ritmado. Bip, bip, bip. Um colchão macio sob meu corpo. Eu piscava tentando focar. E as formas brancas do teto foram se tornando um forro de gesso, uma lâmpada fluorescente apagada. Eu estava num quarto de hospital. Eu tinha voltado. A respiração engasgou no meu peito. Eu tentava me mover. E foi aí que percebi o quão fraco estava. Meus braços pesavam toneladas. Um gemido baixo saiu da minha garganta. Foi o suficiente.
Um enfermeiro que passava pelo corredor entrou correndo, seus olhos arregalados ao me ver consciente. Ele disse algo no interfone, uma voz urgente, e em segundos a rotina do hospital virou um turbilhão ao meu redor. Mas a única coisa que importou foi quando a porta se abriu e ela entrou. Minha mãe. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados e vermelhos, marcados por noites e mais noites de choro. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Quando seus olhos encontraram os meus, ela parou, a mão voando para a boca para abafar um soluço. E então ela veio até a cama e me envolveu num abraço que parecia querer consertar todos os erros do mundo. Meu filho. Meu Deus, Victor, perdão. Eu sinto muito, eu falhei com você. Ela chorou, o rosto enterrado no meu ombro, suas lágrimas molhando o meu roupão. Foi minha culpa. Eu te negligenciei. Eu deixei você se perder. Eu quase te perdi para sempre. Eu não conseguia falar. Só consegui levantar meu braço pesado e colocar em suas costas, segurando ela ali. Todas as mágoas, toda a rebeldia, tudo pareceu se dissolver naquele abraço. Quando ela se acalmou um pouco, entre um soluço e outro ela me contou. Acharam a mim e aos outros, espalhados pelo salão principal da casa Finnegan, inconscientes com os corpos gelados e desidratados, como se tivéssemos estado ali por semanas, não por uma noite. Fiquei internado em coma por 20 dias. Os médicos não sabiam explicar. Disseram que foi um milagre nós estarmos vivos. 20 dias. Para mim foram séculos. Alguns dias depois, o médico me deu alta. Minhas pernas ainda tremiam quando me levantei. E minha mãe me segurou, seu braço firme ao redor da minha cintura, como se eu ainda fosse uma criança. Ao sair do hospital, a luz do sol de verdade, quente e dourada, bateu no meu rosto. Eu fechei os olhos, deixando aquela sensação me inundar. O barulho dos carros, o cheiro da cidade, até o asfalto sob os meus pés. Tudo era real. Tudo era precioso. Eu tinha voltado. E de alguma forma, eu sabia que aquele pesadelo em Sete Além tinha me curado de um pesadelo maior. O que eu mesmo tinha criado na minha própria vida. Agora eu tinha uma segunda chance. E eu não ia desperdiçar. Cerca de uma semana depois de ter alta, consegui reunir coragem e forças para encontrar meus amigos. Foi num café sob a luz do dia, longe de qualquer sombra que se parecesse com um beco. Ver o Humberto, o Henrique, a Diana, a Marta e o Cristiano sentados ali, vivos, com marcas de cansaço nos olhos, mas vivos, foi a confirmação final de que eu não tinha sonhado aquilo tudo. A gente não precisou de muitas palavras. Um olhar foi suficiente. E então começamos a contar, pedaço por pedaço, cada um revelando o seu próprio inferno. Foi arrepiante. As histórias eram diferentes. Um foi parar num labirinto de espelhos que refletiam pesadelos. Outro num pântano de criaturas que sussurravam suas maiores vergonhas. Outro ainda numa cidade silenciosa, habitada por sombras que imitavam pessoas que a gente conhecia. Mas a essência era a mesma. Um lugar de puro terror, onde a sanidade era testada a cada segundo. A saída de cada um também foi única. Um desafio personalizado pela própria loucura daquele lugar. Não vou detalhar o que cada um viveu, senão meu relato viraria uma trilogia de livros de horror. Mas o mais importante não foram os monstros ou os cenários. Foi o que aquilo fez conosco. Aquele acontecimento nos forçou a encarar a vida que estávamos levando. De repente, nossos problemas com os pais, nossa rebeldia vazia, nossos vícios, tudo parecia tão pequeno, tão patético, perto da escuridão absoluta que a gente testemunhou. A gente voltou para o nosso mundo, mas não voltamos completos. Uma parte de nós ficou para sempre naquela casa, naquele corredor, naquela montanha. É como se a cada momento de silêncio, a cada sombra mais densa, a gente pudesse sentir aquele mundo puxando, um eco constante de que a realidade é frágil. Mas a gente usou esse medo, usou como combustível. Hoje eu tenho 35 anos, me formei em Direito, sou advogado. Fiz as pazes com a minha mãe de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Ela, por sua vez,
finalmente enxergou o monstro que o meu padrasto era e teve a coragem de se libertar. Hoje eu cuido dela e da minha irmãzinha, que cresceu e é a minha maior fã, e construí minha própria família. Tenho 2 meninos gêmeos à luz dos meus olhos, e eu faço questão de estar presente, de ouvir, de corrigir com amor. Eu jurei que nenhum filho meu se sentiria tão perdido e negligenciado a ponto de buscar refúgio em lugares escuros. Sei que meus amigos seguiram caminhos parecidos. A vida nos deu um choque, mas também nos deu uma segunda chance. E a gente agarrou com unhas e dentes. Pesquisamos sobre esse nome. Achamos um canal que só fala sobre isso. Alguns dos meus amigos escreveram para esse canal, mas eu não me sentia confortável em contar isso para ninguém. Até que me deparei com esse canal de relatos e pensei, bom, um canal novo que conta as histórias impossíveis como a minha, então tive coragem de contar pela primeira vez aqui, nas Crônicas dos Umbrais. Sabe, eu conto essa história. Não é só um relato de terror adolescente. É um aviso. Existem portas que não devem ser abertas. Existem lugares que são mais do que abandonados. São fissuras. São portais para coisas que a nossa mente não foi feita para compreender. E uma vez que você cruza, voltar é uma batalha que muitos não vencem. A gente teve sorte. Ou foi intervenção divina, ou foi o último resquício de esperança que a gente carregava. Não sei. Mas tomem cuidado com os lugares escuros. Porque às vezes, a escuridão olha de volta e ela tem fome. Fiquem todos em paz. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbrais@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.